E aí, pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e este é o canal Pouco Tempo. Hoje que eu estou gravando esse vídeo, saiu a notícia de que aquele submarino Titã, ele implodiu, descendo ao leito do mar para que aquelas pessoas vissem os destroços do Titanic. O Titanic está encalhado, né, enterrado a 4.000 metros de profundidade no mar. E ali a pressão é muito grande. Então os cientistas, a guarda costeira e tudo mais, através de sonar, através de alguns estudos já e de ver algumas coisas, eles chegaram à conclusão que aquele submarino implodiu. E com isso, obviamente, levou à morte todos os seus ocupantes daquele submarino. E aí, vendo as reportagens, a gente vê coisas muito interessantes. Por exemplo, foi dito que esse submarino, ele desceu 14 vezes para fazer esse passeio, né? Um passeio super caro, custando US$ 250 mil. A quem tinha esse valor podia ir lá ver os destroços, né? E ter essa experiência na vida. Então esse submarino desceu várias vezes. E aí hoje eu vi uma reportagem que entrevistou James Cameron, que foi o diretor do Titanic. Ele talvez foi a pessoa que mais desceu para ver o Titanic. Ele desceu lá 33 vezes. E ele fez aquele filme que foi um grande sucesso, contando a história do Titanic. E ele disse algo muito curioso, algo muito interessante. Ele diz assim: o Titã cometeu os mesmos erros do Titanic. Não respeitou os alertas emitidos. E isso me chamou muita atenção. Muita atenção. Porque aí a reportagem seguiu falando que, por ele ter descido tantas vezes, a pressão que ele sofreu era pressão absurda. E provavelmente a estrutura foi sendo danificada. E provavelmente ele não passou pelos reparos ou pelo que ele precisava passar, não passou por isso. E aí, quando desceu dessa vez, foi fatal, sentindo a estrutura, sentindo mais uma vez aquela forte pressão, então ela implodiu por conta disso. E aí, esse diretor, que é uma pessoa muito experiente, né, estudou muito a história do Titanic para poder escrever, para poder dirigir aquele filme, e ele ouviu muita coisa, e o Titanic também foi isso. O Titanic ouviu alertas de iceberg por lá, e eles ignoraram porque eles queriam ir mais rápido, eles queriam chegar em determinada data na cidade onde eles iam chegar e tal. E aí aconteceu aquela tragédia que a gente conhece muito bem. E aí o que me chama a atenção é para uma reflexão de que a natureza, ela é implacável. Não respeitar os limites da natureza, das leis da natureza, pode custar a vida. E em todos os aspectos, se o homem sobe a lua, se o homem sobe o Monte Everest, se o homem desce as mais profundezas regiões do mar ou da terra, ou se a gente anda na rua, em tudo nós temos que observar as leis da natureza. Se eu subo na minha casa e eu pulo de lá, eu vou sofrer as consequências da lei da gravidade. Existem leis na natureza que elas são leis rígidas. Existem não, todas as leis da natureza, elas são rígidas. Se o ser humano não respeita as leis da natureza, ele sofrerá as consequências. Descer a 4.000 metros de profundidade exige um conhecimento e uma preparação absurda. Porque a lei da pressão ali dentro da água sofrerá o seu impacto. A pessoa sentirá no corpo o que isso significa, não é? Então me faz lembrar que as leis da natureza o homem não inventou. Existem as leis de Newton, né, que a gente conhece, mas Newton não inventou lei. Ele descobriu as leis. Lei da termodinâmica, as leis de Newton, a lei da gravidade, as leis que existem no mundo e que sustentam o universo foram criadas por Deus. E o homem apenas descobriu. E aí me faz pensar, e aqui é uma breve reflexão a respeito da lei de Deus.
A lei de Deus para o homem está descrita em seu livro, na Bíblia. E aqui na palavra de Deus é descrito a lei de Deus. Existem leis também para o ser humano, para como nós lidamos com o nosso corpo, como nós lidamos com a nossa família, como nós vivemos em sociedade, como nós nos relacionamos com esse Deus, como se relacionar com esse Deus. Todos os mecanismos da nossa vida, em todas as esferas que nós podemos pensar, existem leis estabelecidas por Deus e está aqui em sua palavra. E quando nós não cumprimos essas leis, nós sofreremos as consequências. E aí, a igreja, a palavra de Deus, né? As pessoas que falam sobre a palavra de Deus estão sempre alertando o ser humano. Olha, cuidado, existem leis. Talvez nós não vamos sentir o impacto, o efeito da quebra dessa lei agora, mas sem dúvida nenhuma a conta vai chegar. E a lei de Deus, a lei de Deus que está na natureza, que está em nosso coração, que está em sua palavra, é uma lei rígida. Mas não é porque Deus é mau. E às vezes a pessoa pensa, Deus é muito rigoroso, isso aqui. Não. A lei de Deus expressa o caráter de Deus. Isso para mim é uma coisa fantástica, uma coisa linda. Então, quando Deus estabelece uma lei, quando Deus fala para o homem alguma lei, não é porque Deus quer ser um estraga-prazeres, não é porque Deus quer fazer com que a vida do homem seja mais difícil, não. É Deus mostrando quem Ele é. Primeira coisa, a lei de Deus revela o coração, o caráter de Deus. E depois a lei de Deus nos protege, nos orienta, nos dá uma vida agradável na presença dele. Então a lei de Deus é boa, a lei de Deus é perfeita. E aí eu quero trazer aqui sobre o que a lei de Deus é. Primeiro, a lei de Deus é perfeita. No Salmo 19, versículo 7, fala assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Segundo, a lei de Deus é santa. Romanos 7:12 diz que a lei em si é santa. Por quê? Porque Deus é santo e reflete o caráter de Deus. Terceiro, a lei é espiritual e boa. Está em Romanos 7, versículo 14 e versículo 16. Próximo, quarto, a lei é verdadeira. João 3:33 e Neemias 9:13. Neemias 9:13 diz assim: deste estatutos justos, leis verdadeiras e decretos e mandamentos bons. E em quinto e último lugar, a lei de Deus é justa. Salmo 119, 172. Pois todos os teus mandamentos ou leis são justos. E o Salmo 119, então, é um poema maravilhoso sobre a lei de Deus. A lei de Deus, ela é perfeita. A lei de Deus é verdadeira. A lei de Deus é santa. A lei de Deus é boa para a nossa vida. E nós precisamos andar de acordo com essa lei. Por quê? Porque isso glorifica a Deus. Porque isso nos protege. A lei da natureza está aí. Se a gente não respeita as leis da natureza, nós nos machucaremos. Pode custar a nossa vida. Se a gente não respeita a lei de Deus, nós vamos nos machucar e isso vai custar a nossa própria vida. Por isso que nós precisamos valorizar, conhecer e respeitar a lei de Deus. Os limites na nossa vida, os limites na natureza, os limites foram colocados por Deus e eles são bons. Eles nos protegem. Mas custa, tem um custo. É difícil, você tem que seguir algumas regras, né? Você tem que seguir aquele caminho. Mas vale a pena. Aqueles homens, e aqui eu só quero trazer uma reflexão, né? Claro que a gente fica com o coração triste por ter terminado daquela forma, bem como o Titanic. Mas a gente percebe que quando o homem quer fazer as coisas a partir do seu jeito, pode dar muito ruim. Por isso que nós precisamos nos colocar diante de Deus e abraçarmos a lei de Deus. Deus é um legislador. A natureza revela isso. Mas ele é um legislador justo, um legislador bom, um legislador que faz tudo, mas faz com amor, cheio de amor. Nosso Deus é amor. Então, que essa pequena devocional sirva para a gente meditar a respeito de como é importante valorizarmos, conhecermos
e obedecermos à lei de Deus. Isso nós só temos a ganhar. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te ajude, te dê graça a conhecer a lei de Deus e a obedecer à lei de Deus, porque vale a pena. Quando a gente não obedece à lei de Deus, a nossa vida se torna um caos, se torna uma bagunça. A lei de Deus traz ordem, traz calma à nossa alma, pacifica o nosso coração. Nós precisamos da lei de Deus. Como o ar que nós respiramos, nós precisamos dessa lei para trazer ordem à nossa vida. Então que você conheça a lei de Deus, que você ame a lei de Deus e que você desfrute da presença maravilhosa de Deus dentro dos decretos do nosso Senhor. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Forte abraço e até a próxima.